Franklin Richards, ele é o filho de Reed Richards e também da própria Sue Storm, principais membros do Quarteto Fantástico. O Franklin, ele é conhecido por criar o universo, derrotar seres cósmicos e também entidades também cósmicas, né? Só que existem personagens que o Franklin Richards não venceria e outros que ele venceria. E nesse vídeo a gente vai, né, conversar mais, discutir mais sobre os personagens que o Franklin Richards venceria e também os que ele não venceria. Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é o Thiago, temos mais e um vídeo. Franklin Richards, ele desde criancinha, ele já era conhecido por ser um dos personagens mais poderosos da Marvel. Nem mesmo o Mephisto tinha chance para poder encarar o Franklin Richards. Com o passar dos anos, né, o filho do Quarteto Fantástico mostrou por que ele tem esse poder gigantesco, né, considerado então uma ameaça para todo o multiverso. Nesse vídeo eu vou te contar os personagens que o Franklin Richards venceria e os que ele não venceria. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Nosso canal aqui ele é focado em falar sobre confrontos, batalhas mortais entre personagens, né? Quadrinhos de Marvel, DC, animes, mangás, livros e assim vai. Se você curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho e também para poder você estar acompanhando aqui o canal diretamente, né? E também me diga nos comentários quem vocês acham que o Franklin Richards venceria e também quem ele não venceria. Vamos ver se a minha lista é igual a de vocês. Venceria Mulher Maravilha e Cat. Mulher Maravilha conseguiu um poder gigantesco, tá? Com o poder da Cat. Um poder que fez com que a Cersei, por exemplo, né, sentisse medo. Um poder que até mesmo o Senhor Destino temeu. O poder da Cat exerce o de qualquer deus da DC. Um poder que vai além das esferas dos deuses. Um poder mais forte que muitas forças combinadas da Cidade de Prata. E também é da própria esfera que reina acima de todo o multiverso das trevas. Só para você ter uma noção, tá? Uma fração do seu poder transcende o poder de cada deus que andou na Terra. Mas, por outro lado, Franklin Richards, ele é o jovem com um alto nível de poder nas suas mãos. Quando criança, ele já criou um universo, cara. Quando adulto, ele matou um Celestial e também fez o Galactus o seu próprio arauto. Quando adulto, ele afirmou ter criado o multiverso. E para derrotar o Franklin Richards, precisaria de 3 Celestiais loucos para poder fazer isso. E o Franklin Richards também, quando ele era adolescente, né, ele ajudou o Winston, né, o Homem Molecular, a reconstruir o multiverso transfinito inteiro, um próprio universo. Enfim, é lógico que a Diana, com o poder da Cat, é sim poderosa, sim, mas o ápice da juventude do Franklin Richards, a Mulher Maravilha, em questão de poder bruto, não teria chance. Perderia Batman que ri, Cavaleiro das Trevas. Batman que ri, ele é uma das entidades, uma das maiores entidades, né, da multiverso Marvel, que a DC já enfrentou, já colocou ele para poder enfrentar, né. No começo todos já temiam ele porque ele é o próprio Batman, né, absurdamente inteligente, só que usando então seu intelecto pro próprio mal, para transformar todo o multiverso em sombrio. Batman que ri, ele poderia ter matado as mãos do multiverso e também da própria Mulher Maravilha se não tivessem impedido ele, né. A mão vazia foram os seres que criaram o próprio multiverso e as mãos e a própria Perpétua, onde criaram os multiversos infinitos, usaram então a energia anticrise e moldaram então as 7 forças do universo. E o Batman, que foi capaz de selar a Perpétua, mesmo ela estando enfraquecida, cara, fez um baita de um feito. O Cavaleiro das Trevas também destruiu o Hipertempo, né, o Hypertime, com a sua mera presença. O Hypertime, ele é a coleção das linhas do tempo verdadeiramente infinitas que abrangem todos os cenários de todos os picosegundos possíveis. E o Batman que ri foi uma das maiores ameaças que aconteceu na DC, né, mesmo o cronista poderia impedir o desastre que estava acontecendo. Enquanto o Franklin Richards, o filho do Quarteto Fantástico, sofreria bastante para poder vencer, principalmente com a energia da anticrise que o Batman que ri tem. Mas eu duvido muito que o Franklin Richards poderia vencer ou sobreviver, né, por muito tempo. Venceria Wiccan. Wiccan, ele é um dos prodígios mais interessantes do universo Marvel. O garoto, ele é praticamente uma reencarnação, né, do próprio deus Demiurgo mágico. Demiurgo, ele é a força vital senciente da biosfera da Terra que semeou a Terra em pedaços de sua própria essência vital, dando então a origem aos deuses anciões. Todos os Elder Gods, exceto Ustur e Gaia, caíram em degeneração, tornando então todos eles em demônios destruidores de vidas. Demiurgo, ele é um messias multidimensional que pode reescrever as regras da magia e afetar as linhas do tempo para trás e para frente em todas as realidades. O Icano, como um prodígio ou futuro inevitável, tá, pode se tornar ameaça talvez maior do que a sua mãe, a Feiticeira Escarlate. E hoje eu trouxe aqui no canal, tá, um duelo entre Franklin Richards e o Icano, e eu disse que quem venceria esse duelo seria o Franklin Richards, né? E atualmente eu ainda acredito assim que o Franklin Richards também conseguiria vencer o Icano, caso fosse o Franklin Richards mais jovem, o criancinha. Caso contrário, se fosse o pós perca de poder, né,
ou durante a sua perca de poder, o Wicano conseguiria vencer. Perderia Rimuru Tempest. Rimuru Tempest é um dos personagens mais apelões dos animes e também mangás. E diferente do anime, no mangá e também principalmente da Light Novel, Rimuru Tempest, ele é, ou ela é, não tem um gênero em si, né? É um cúmulo de absurdo de poder, ou poderosa ou poderoso, tá? Rimuru tem um acesso para se tornar nulo, um poder que foi capaz de acabar com o mundo de Veldanava dezenas de milhares de vezes. Rimuru Tempest também tem clones que são todos parte de si mesmo. Eles são basicamente extensões de si mesmo com seu poder. Rimuru também tem acesso às coisas, como por exemplo a inversão da verdade, também falácia, que é basicamente a distorção da realidade, com a capacidade de destruir uma quantidade infinita de mundos, o que afeta também o próprio multiverso. Rimuru Tempest também tem a habilidade de Devorador, uma habilidade que poderia devorar qualquer coisa, quase como um buraco negro, mas devora até mesmo almas e também corpos espirituais. E tudo isso vai pro estômago do próprio Rimuru. E não importa o tamanho das coisas devoradas, tá? É algo infinito, é imaginação, é praticamente que ninguém pode escapar dessa habilidade dele. Essa habilidade também, essa outra habilidade, né, é a própria Manaciel, que é o núcleo de sabedoria. Uma habilidade que calcula e também prevê tudo. A habilidade que prevê o resultado de uma luta. Não, mesmo Frank Witch tentando apagar o Rimuru Tempest ou mandar ele para outro lugar, não iria adiantar nada. Rimuru Tempest ainda voltaria, e eu até diria mais, tá? E vou além. Rimuru Tempest absorveria o Frank Witch e se tornaria mais forte ainda. Venceria Deuses da Destruição, Dragon Ball Super. Os Deuses da Destruição são deuses bem poderosos do universo de Dragon Ball. Deuses que são capazes de destruir o próprio universo, tá? E como uma das suas principais habilidades é o próprio Hakai, a energia que é capaz de apagar tudo na existência. Mas se você comparar uma coisinha do Frank Witch, as coisas ficam bem mais pesadas, né? Por quê? Porque o Frank Witch, ele é como se fosse o próprio Zeno de Dragon Ball, né? O Zeno, ele pode acabar com vários universos ou multiverso todo de Dragon Ball Super, não é verdade? Então, o Frank Witch, ele já afetou todo o multiverso, indo além o Omniverso, cara, e junto com o próprio Homem Molecular. É óbvio que em força, velocidade, até mesmo na própria força de lutar, né, o Bills, ou outro deus da destruição, é bem superior, mas em questão de poder bruto, Frank Witch só precisaria de uma chance para poder acabar com todos os deuses da destruição, assim como fosse o Zeno para poder apagar eles todinho. Perderia Rune King Thor. O maior auge do Thor é o Rune King Thor, né? O auge que, na minha opinião, apareceu pouco e merecia mais destaque. Mas o que é um auge de respeito? O Rune King Thor, ele é bem poderoso, bem mais poderoso na verdade, né? Que o Skyfather. Sendo bem mais poderoso também do que Celestiais, até mesmo com o próprio entidades abstratas, né? Ele tem a magia das runas e também a própria Odin Force. Ele foi capaz de apagar sem esforço o Mangog da existência. Ele derrotou também sem esforço algum o Loki upado com as forças de Asgard. O Rune King Thor, ele conseguiu um poder gigantesco. Ele destruiu a árvore Yggdrasil, a árvore que conecta os 9 reinos do universo Marvel, onde contém infinitos universos extremamente complexos. Ele foi capaz de superar até mesmo aqueles que sentam acima das sombras, derrotando eles. Loki chegou até mesmo a dizer que talvez eles seriam os próprios Beyonds, né? Quando Thor acabou com o destino, isso fez com que até mesmo afetasse o reino do Toba, né? O Below Hall. Mesmo Frank Witch tendo controle grande sobre a realidade, não há nada que ele pudesse fazer contra o Rune King Thor. Venceria Vilgax. Eu sei que alguns estão se perguntando aqui por que o Vilgax. Vilgax é fraco? É óbvio que ele venceria. Não, Vilgax não é fraco, óbvio que não, tá? Mas no universo do Ben 10, o Vilgax, ele já fez um estrago e é um dos inimigos mais marcantes de Ben 10, na minha opinião. Um dos vilões que eu mais curtia quando via o Ben 10 enfrentar nos desenhos, né? Assim como os Deus da Destruição, o Vilgax, ele tem aquele leque de superioridade em questão do próprio Frank Witch, né? Força física, bruta, né? Por exemplo, o Vilgax já chegou a ser mais rápido e forte e durável o suficiente para poder suportar a onda de calor mais poderosa do Hate Blast, com o P.A. Gosma do Stickfly e também para o próprio XLR8 na sua velocidade máxima. Na maioria das vezes que o Ben lutou contra o Vilgax, o Ben não conseguiu derrotá-lo sozinho, sempre vencendo graças à ajuda externa. Uma vez que o Ben conseguiu acesso ao gigante, onde ele foi capaz de derrotar o Vilgax com facilidade, o Vilgax, ele também tem a sua espada, né, que é aí bem poderosa, a espada Ascalon, a espada que é a criação de Asmult. Ascalon tem o poder de erguer o campo de força, absorver os poderes de seus oponentes e muito mais. Mas é lógico que, por mais que o Vilgax seja tudo isso, legal e tudo mais, não teria condições alguma dele conseguir vencer o Frank Witch, né? Pro Vilgax conseguir vencer, teria que ter um roteiro imenso para poder vencer, e ainda assim seria bem difícil. Perderia Imperador Coringa. Após receber 99,99% dos poderes do Duende da quinta dimensão, o Coringa ficou extremamente poderoso. Ele era tão poderoso, cara, que simplesmente ele estava aí causando mal
mal a tudo que existe, existiu e existirá. Ele literalmente comeu a China e brincou com a realidade, fazendo então o próprio Superman pensar que ele fosse o espectro, possuindo então o poder de alterar a realidade e a sua própria imagem, cometer uma variedade de atos malucos e horríveis. O Coringa chegou a transformar a Harley Quinn em uma constelação, capturou o Batman e matou ele, depois que ressuscitou ele, depois matou ele de novo, ressuscitou ele de novo e continuou esse ciclo, cara. Coitado do Batman. Enfim, tenho certeza que esse duelo é muito mais complicado para se dizer em si, tá? Por quê? Porque sim, eu acredito também que o Frank Wich também poderia vencer, mas tem uma coisinha que fica na minha cabeça que faz pensar com que ele, o Coringa, teria um pouco mais de chance de vencer. Por quê? Porque o Joker, ele tem poderes, com esse poder do próprio da dimensão, ele é muito imprevisível. Você não sabe o que ele pode fazer a cada momento. Então, por mais que o duelo seja equilibrado, talvez, tá? E o Frank Wich também tem um pouco mais de chance, ou um pouco mais de poder, tá? De vencer. O Joker, ele tem um fator de imprevisibilidade que pode sim ajudar ele nessa luta. Venceria Doomsday. Eu gosto bastante do Doomsday, tá? Um dos melhores vilões do Superman é o próprio Doomsday. Ele acaba perdendo só pro Brainiac, na minha opinião. Doomsday, ele sempre foi uma pedra no sapato para se enfrentar. Nada pode prender ele, nem na Zona Fantasma, nem na Força de Aceleração, nem mesmo ferir ele gravemente. Quanto o Frank Wich, é aquele mesmo esquema que eu falei do Vilgax e também o próprio Deus da Destruição. Doomsday, ele é superior em força, se comparado ao Frank Wich, mas existe um meio de parar o Doomsday, seja ele temporariamente ou definitivamente, prendendo ele então na própria Zona Fantasma, enviar ele para o futuro, prender ele, né, o seu corpo em si, em um estado constante de teletransporte, ou o mesmo famoso apagamento da existência, porque até onde eu sei, Doomsday, ele não é imune ao apagamento da existência, o que poderia sim funcionar para o Frank Wich derrotar o próprio Doomsday. Perderia Chuck, Deus. Ele é o maior vilão, entre aspas, conhecido, pois ele é simplesmente o criador de tudo, né, que existe no próprio mundo em si. O Chuck, ele possui a onipotência, a quase onisciência e a quase onipresença, fazendo então dele ser o único vilão, entre aspas, que supera todos os outros personagens de séries ou filmes. Com comparação, ele seria como se fosse o próprio escritor do universo DC, ou Marvel, SCP e assim vai. Ele destruiu facilmente o universo que ele chegou a criar, apenas desejando e sem sair com um só arranhão. Mais tarde, ele e Amara, a sua irmã, se unem e eles ficam ainda mais fortes e poderosos, mas ele não podia destruir a Terra por estar ferido, mas após ele se recuperar, ele facilmente matou quase 8 bilhões de pessoas, sem mencionar os animais, deixando então apenas 2 humanos e um Nephilim. Porém, ele foi derrotado pelo Jack, após ele absorver os poderes e tornar o Chuck no mortal. Então, mesmo que o Chuck seja poderoso, né, ele tem as suas fraquezas, tem os seus poréns ali, mas o seu poder sim conseguiria sim vencer o próprio Frank Wich, como ser uma representação de Deus em si, né? Mas quais são os personagens que você acha que venceria o Frank Wich e os personagens que o Frank Wich venceria? Faça sua lista aqui embaixo, aproveite, se inscreve no canal e comenta qual outro duelo mortal que você quer ver com o Frank Wich e também qual outro tipo de vídeo que você quiser que eu traga aqui em uma lista de personagens que poderiam derrotar um outro personagem. Vai ser muito interessante. Valeu, falou e até mais.